Olá, minha gente, sejam todos muito bem-vindos. É exatamente às 22 horas e 22 minutos, porque na numerologia, Castor tem o número numérico 11, e aí, para dar sorte, duas vezes, 22 horas e 22 minutos. Começa hoje, com muita alegria, o primeiro episódio, o primeiro programa de Castor FM. Castor FM é o lugar. E aí, olha só que maravilha, né? Que eu tô aqui, né? Deixa eu só aqui. E aí, vamos botar um sambinha. Sintonize agora na Castor FM, onde a batida nunca falha, meu bem. Ritmos que te fazem levitar. Aqui na Castor vamos dançar. Castor FM é o lugar onde o som é para te agitar. Não importa a hora ou dia, Castor FM é energia. Conecte-se a vibe sem parar. Na Castor o grave vai te levar. É isso aí, minha gente. Vamos lá que tem muita coisa ainda para falar hoje, né? Num clima mais ameno, né? Porque hoje a gente precisa ter um entendimento maior da realidade de nossas vidas. Porque vamos pensar um pouco mais sobre onde é que a gente está e aonde a gente deixa de estar. Hoje, nós vivemos num mundo, até mesmo por uma questão de saudade, saudosismo, mas na verdade é um saudosismo estranho, porque eu comi muito pouco disso aqui, chocolate surpresa. E a gente vê hoje uma coisa tão estranha, né? Que é a gente vê esse negócio de bebê reborn, de coisas, livro de colorir para adulto, coisas que a gente, se a gente for parar para pensar, são coisas que são meio que infantilizadoras, né? Para a gente esquecer que nós somos pessoas que nós temos que ter muitas responsabilidades todos os meses, tem boleto para pagar, tem coisas para se fazer e tem trabalhos a executar e aí a gente acaba pensando um pouco, né? O que a gente quer para nós, o que a gente quer para nossas vidas, né? A gente quer... Porque é até mesmo complicado, né? A gente tem que ter esse direito de nos iludirmos, de termos as nossas ilusões, as nossas fantasias. E talvez essa, de criar um programa de rádio para a internet, seja uma delas, né? E cá estou eu, fazendo e acontecendo um programa que eu espero que possa dar aí a vocês um novo entendimento das coisas da vida, né? Aqui vai ter muita coisa que eu vou falar sobre a música, coisa que eu amo de paixão. Eu amo de paixão a cultura, amo de paixão a tecnologia, amo de paixão a tantas coisas e aqui, e uma das coisas que eu mais amo aqui também é a comunicação. E é isso que me faz eu estar aqui neste momento, nesse pequeno programa de rádio, um programete de rádio. Eu montei aqui toda a estrutura para poder conversar. Não sei se daqui a
porque esse programa não estará apenas transmitido, estamos transmitindo simultaneamente na Twitch e em Castor e seus escapes, né, no YouTube, né? Se não derrubaram a live, né? Ai. Deixa eu ver aqui se o pessoal... Ó, tô ao vivo aqui, ó. Castor FM. Pior que tá no meu perfil pessoal, não tá no perfil... Não tá no meu perfil do podcast. Mas vai estar no podcast, eu acho que... Vou fazer uma pequena edição, né? Tirar essa parte inicial, né, do programa, né? Esse interlúdio de 20 minutos que eu coloquei aqui, mas é preparação e teste, né? É um negócio legal, né? Preparação e teste, né? E preparar e testar, né? Acho que é uma coisa que a gente precisa, porque na verdade é a primeira vez, o primeiro programa, né? Os designs dos visuais aqui foram todos feitos por mim, tá? Então tá aqui no Nossa, cadê o chat? Olha, o chat tá encoberto. Nossa, que vergonha, mano. Agora eu vi que tá encoberto o chat, gente. Olha. Nossa. Pronto. Arrumei. Tá vendo? Quem sabe faz ao vivo, tá? Isso aí, coisas de programa ao vivo, né? Porque é ver serviço, né? Eu vejo que quem interagir hoje vai estar aí na brincadeira, tá? Bem, vamos mudar de assunto? Vamos falar um pouquinho sobre esporte. Gente, eu tava aqui testando aqui os sistemas, montando toda a estrutura, né? A gente tem existe um programa que eu utilizo para poder fazer toda a estrutura e é um programa muito versátil. Eu prefiro usar esse do que os programas fornecidos pelas próprias empresas, né? E tem uma coisa que eu considero muito lamentável, que é por exemplo, o TikTok exigiu própria plataforma para poder você fazer live usando o computador, cara. Mas vamos voltar para vaca fria. Vamos falar um pouquinho sobre esportes, né? Os esportivos, né? Nós fizemos o Mundial de Clubes. Eu pedi aqui pro chat GPT, pro Copilot, né, me ajudar aqui com o esquema de publicação. Na verdade é só fazer a parte que eu pedi para fazer, né? E assim, saiu as semifinais, eu estava fazendo os ensaios aqui dos sistemas aqui e eu fiquei fulo da vida com a arbitragem, mas é complicado, né? Quando você meio que escolhe um lado, o outro lado você é sempre bandido, né? E assim, ontem o Fluminense passou, né, pelo Al Hilal, né, da Arábia Saudita, e o Palmeiras foi eliminado pelo Chelsea e hoje teve 2 confrontos europeus, alemão contra não alemão, e o não alemão ganhou. O PSG passou pelo Bayern por 2-0 com 2 jogadores a menos, né? E assim, nossa, foi louco, né?
Foi louco, foi 2 jogadores a menos, foi emoção, foi os 2 gols no segundo tempo, e o jogo do Real Madrid contra o Borussia Dortmund, né? E foi em 3-2, mas em 3-2 meio mentiroso, né? Porque o Real Madrid abriu 2-0 até a metade do segundo tempo. Aí o Borussia, faltando 10 minutos para acabar, 5 minutos para acabar, fez um gol. Aí o Mbappé fez um golaço na sequência, e na sequência teve um pênalti. Olha só que loucura, teve um pênalti com expulsão de jogador do Real Madrid e gol do Borussia. Foi 3-2 o placar, né, do jogo, e foi um jogão, tá? E aí nós temos aí 4 times nas semifinais, que vai ser terça e quarta-feira. Terça-feira, Chelsea e Fluminense. Na quarta-feira, Real Madrid e PSG. Vai ser... Aí vai ser, o campeão vai ser da outra chave? Não se sabe, tá? Não se sabe. Vamos esperar para ver. Mas assim, surpresas, né? Acho que os clubes brasileiros foram bem representados, né? Os 4 clubes brasileiros avançaram, né, para as oitavas, né? Pena para o Botafogo, que enfrentou o Palmeiras, né? Eu queria que tivesse enfrentado. Tá aí uma sugestão que seria feita para a FIFA, porque a UEFA faz isso, a Conmebol faz isso, até a CBF faz isso, né? Faz sorteio das eliminatórias, né? E eu acho que poderia ter sido feito isso, poderia ter feito o sorteio, classificou todo mundo, faz o sorteio para ver quem enfrenta quem da oitava de final, e aí a partir daí faz o entroncamento, até mesmo para poder ficar, por exemplo, que grupos que sejam menos favorecidos se enfrentem e acabem eliminando possibilidades, né? E aí foi o que aconteceu, né? Eu achei que poderia, pelo menos as oitavas de final, ter uma coisa mais equilibrada. Acho que teve dois confrontos entre europeus e um confronto entre sul-americanos, que eliminou um, né? Então tirou uma chance, né? E eu acho que poderia ter sido um pouco diferente, mas ao meu ver é impressionante, né? São 75% de chance do campeão do mundo desse mundial ser um clube europeu, as 4 equipes serem de países diferentes, e esses países foram campeões do mundo. Então o Brasil, né, com o Fluminense, pentacampeão mundial, a Espanha, um título, França, 2 títulos, e Inglaterra com 1. Interessante aí, essa configuração aí da semifinal. Vamos esperar para ver. Aí depois vai voltar aí Brasileirão, vai voltar a Copa do Brasil, né? Voltemos à realidade. E aí essa realidade tem um ponto que eu acho que é muito importante, que vale a pena. Porque vai ser que o campeonato brasileiro, ele é muito competitivo, e o Brasil tem os 5 últimos campeões da Libertadores nos últimos anos, não é à toa, não. E se a gente for comparar com os outros, a gente vê muito mais marketing do que outra coisa, né? O que falta mesmo realmente ao futebol brasileiro, talvez futuramente, seja quando finalmente tiver uma liga de clubes para que eles possam se organizar e fazer o seu próprio campeonato. Vamos esperar para ver. Muito bem, gente. Vamos mudar um pouquinho de assunto? Rapaz, aqui o negócio é corrido, rápido e rasteiro. Eu uso essa trilha para um sistema de podcast que eu criei. Chama-se podcast automático.
Ele funciona assim, ele pega feeds RSS, pega as notícias, sumariza e aí pede para um sintetizador de voz cantar as notícias, e aí eu fico muito bem informado. É lógico que muitas das notícias eu não concordo muito, né? Porque a gente sabe que quando se trata de imprensa, num mundo capitalista como o nosso, sempre existe um viés, tá? Então algumas coisas eu ouço, mas eu não concordo, né? E nós vemos hoje uma situação assim que eu falo assim, eu não acredito que nós temos uma situação como essa, né? De um Congresso Nacional, né? Que tem uma representação majoritariamente aristocrática, né? Fazer o que está fazendo, né? Derrubou lá o negócio do IOF, né? O decreto do IOF, né? E falou assim, vamos cortar gasto, vamos cortar congelando salário mínimo, vamos cortar cortando investimento público, porque aqui no Brasil é uma palhaçada, porque empresário, para as coisas funcionarem no nosso Brasil, infelizmente tem que ser investimento público, porque o investimento privado não quer saber não, quer saber de lucrar, não quer saber de investir. Isso é uma coisa absurda o que ocorre no nosso Brasil. Se houvesse de fato investimento privado para que as coisas acontecessem, a gente teria, até daria um pouquinho de razão para o empresariado brasileiro disso, mas não. E ainda quer manter, não quer discutir a escala 6x1, né? Não quer discutir a reforma do imposto de renda, né? Para que pessoas que recebam a partir de R$5.000 sejam isentas do imposto de renda, e que de 5 a 7 paguem menos, né? Eu não vou entrar, infelizmente, nesse benefício, mas eu acho muito justo, gente. Porque as pessoas que têm uma renda mais baixa estão num aperto, né? E ainda tem essa mordida do leão, né? E os ricos e milionários, bilionários, trilhardários do nosso Brasil pagam um imposto de cortesia, né? Imposto de cortesia. Isso é uma coisa assim que eu falo assim, não é possível que a gente tenha que ter essa condição aqui tão absurda, né? Dessa desigualdade social, né? E assim, o ponto assim que eu vou colocar aqui para vocês é o seguinte: tá tendo muito vídeo criado por inteligência artificial, muito vídeo criado por inteligência artificial que tá botando o dedo na ferida desse congresso. E eu fico muito preocupado porque assim, o pecado original foi em 2022. E assim, não por conta da eleição do Lula, tá? O problema é que não houve um trabalho forte para criar bons candidatos que puxassem votos e que confrontassem com a extrema-direita e que reduzisse pelo menos o tamanho do Centrão, né? O Centrão é um, como diria o Odorico Paraguaçu, né? Aqueles muralistas, aqueles que ficam em cima do muro. E na verdade existe, tem um trecho era uma fala que eu usei no teatro há muitos anos atrás, que era do
uma peça de Plínio Marcos chamada Jesus Homem, eu acho, que ele dizia assim: cada neutro é um oportunista e cada oportunista é um canalha. E aí a gente mostra claramente que é um oportunismo que ocorre dentro desse bloco chamado Centrão, e é um oportunismo que ele, na verdade, é um oportunismo para tirar o máximo de vantagem possível. E aí a gente vê lá os vídeos a respeito do quão escandaloso é esse orçamento secreto e esse levante que se teve, que aí teve IOF, leniência para tocar para frente projetos importantes, né? Essa do imposto de renda, a escala 6x1, etc e tal. Tudo isso é porque esse povo ele só estava pensando nos interesses deles e assim, eu acho engraçado a mídia dizer: olha, o governo Lula está acuado. Quem está acuado, na verdade, é o Centrão. O Centrão está acuado e está reagindo a contento de forma bastante escandalosa e vai tomar um contra-ataque. E esse contra-ataque vai ter manifestação de rua, dia 10 no MASP. Em São Paulo vai ter manifestação. E assim, quem puder ir, vá. Tiver manifestação aqui no DF, eu vou, se tiver disponibilidade de tempo. Porque assim, a gente precisa sim combater essa injustiça. Porque essa injustiça, ela acaba afetando todo mundo. Ela acaba afetando o preço dos alimentos, a carestia das coisas. É difícil pagar R$50 num café, apesar que café é supérfluo, né? A gente toma café por uma questão de cultura, né? Que foi até mesmo imposta pela cultura cafeeira, quando teve o grande crash, né? Da economia do pós-1929, que tentou se fazer alguma iniciativa de valorização do café e talvez tenha incluído o café lá nos itens da cesta básica, mas o café não é um pouco supérfluo. A gente pode viver sem café, mas a gente não pode viver sem arroz e feijão, sem mistura, né? A gente não pode viver sem ter energia elétrica, a gente não pode viver sem saneamento básico, né? Então tudo isso a gente precisa ter aí dentro da nossa seara, até mesmo para que a gente possa ter a nossa condição de vida, a nossa condição de conforto, né? De vivermos em plenitude. E eu acho que assim, um país que viveu mais de 500 anos de opressão, de escravismo, de racismo, de machismo, a gente precisa sim defender o máximo que puder para que a gente possa viver, ter o direito de viver, né? E não é só eu ter o meu direito de viver. Todo brasileiro tem que ter o seu direito de viver dignamente, né? E viver dignamente é esse ponto que eu considero muito importante dentro da nossa condição de vida, é justamente esse de combater essa injustiça que foi, na verdade, é o pecado original do nosso país. O pecado original do Brasil é a injustiça social, né? Em todos os sentidos, tá? E aí por isso que a gente precisa colocar discutir tudo isso e a gente se manifestar, tá? Acho que é importante essa questão dessa manifestação. Vai fazer bem para o Brasil inteiro acabar com essa questão dessa injustiça social. A gente não pode pagar o preço para beneficiar meia dúzia de rentistas no nosso Brasil. A gente precisa trabalhar bem esse tipo de coisa, até mesmo para que a gente possa ter investimento. Quer ver um exemplo da coisa de falta de investimento? Aqui no Distrito Federal a gente está com um problema sério de transporte, de mobilidade, né? E o metrô aqui do DF deveria ser muito maior do que é.
porque o Distrito Federal é enorme, tá? E, beleza, tem 2,5 milhões, tem 10 vezes menos pessoas do que a cidade de São Paulo. E daí tem que ter condições, inclusive, para que as pessoas possam ir e vir sem precisar. E não é ir e vir para trabalhar, é ir e vir para se divertir, ir e vir para ir para os lugares, né? E aí precisa ter investimento. E aí eu vi as notícias assim, olha, nós vamos construir 2 estações para Samambaia, vai levar 2 anos para construir, tá? 4 anos para construir, tá? Nós vamos comprar 15 composições para o metrô, são 2 anos para licitar e mais 5 anos para entregar os 15. Vamos dizer, que absurdo é esse, né? Que absurdo é esse, né? Que está acontecendo. E é assim, e é um absurdo porque a gente tem uma falta de iniciativa para que as coisas de fato aconteçam. E aí a gente tem que ter cobrança, a gente não pode ser espectador, a gente não pode, gente, ser igual aquele quadro que está estampado lá no Museu de Ipiranga, que tá lá o Dom Pedro I lá com o cavalo, e tá lá os soldados lá de Portugal e os soldados fiéis ao Dom Pedro I, e o povo e o pessoal humilde lá no carro de boi só olhando. Nós não vamos ser esses caras do carro de boi. Nós vamos temos que fazer que nem a música. Nós temos que botar o nosso bloco na rua. E isso a gente tem que defender o fim da escala 6x1, tá? Nós temos que defender o fim da escala 6x1 e nós temos que defender a revisão do imposto de renda. A gente precisa fazer que quem ganha mais, de fato, pague mais, tá? E, assim, a gente mudou muito o padrão de salário, né, no nosso país, e por isso eu acho que não vale a pena a gente fazer essa questão de isentar até quem recebe 5 mil, ok, mas eu acho importante que a gente precise revisar as outras faixas, tá? Para que pessoas que recebam 50, 60, 70 tenham alíquotas até maiores, né? E quem é bilionário, trilionário, a gente precisa taxar as grandes fortunas no nosso Brasil. Tem que taxar a herança, né? Porque a gente não pode ficar ainda ter esse negócio de gente com pessoas no nosso Brasil. A gente quer justiça, tem que acabar com essa história de privilégio, tá? Tem que acabar com essa história de privilégio, tá certo? Muito bem. Vamos mudar um pouquinho de assunto, porque daqui a pouco eu tenho uma coisa bem legal, né? Daqui a pouco falar um pouquinho sobre... Vai ter a parada LGBT aqui no DF amanhã. E vamos falar... E tem... Amanhã tem episódio... Eu vou gravar ainda, né? Amanhã tem episódio do... como é o nome mesmo do bichinho? Amanhã tem episódio de domingo à noite, tá? Eu tô escrevendo, agora eu tô roteirizando, não tô fazendo mais de improviso, eu tô escrevendo, pra poder ficar legal. Eu acho bom a gente ter essa coisa. Ao mesmo tempo, simultaneamente a essa transmissão que está indo para o YouTube e para o Twitch, na Twitch minha de DJ está tendo a transmissão experimental aí das minhas mixagens. Já são precisamente 10 horas e 51 minutos de 5 de julho de 2025. Aqui eu coloquei... transmitindo, tá 5 horas transmitindo as minhas mixagens lá na Twitch, twitch.tv/DJ Castor, é o que tá aqui em cima, né? Só coloca o Castor antes e aí você já vai entrar aí
na transmissão, vai poder ouvir, né? Porque a imagem estática, só coloquei um reloginho dos anos 80, esse reloginho que está aqui no cantinho aqui da tela aqui, que é as 22h52, né? E aí vocês podem assistir, né? Esse episódio aí. E vale a pena, hein? Tá valendo a pena, tá muito bom aí as mixagens, né? Eu vou começar a voltar a gravar mixagens. Tem muita música, eu tô com um acervo das músicas desse ano que tá maravilhoso e eu vou fazer coisas novas aí para vocês curtirem, tá? Então, vamos lá. Já que é para fazer anúncios, eu vou vender aqui o meu peixe, tá? Então, vamos vender aqui o meu peixe. Você aí, atenção, você aí, que recebe valores do exterior, né? Você que recebe valores do exterior aí, que faz aí o uso dos bancos grandes, né, tradicionais para receber o seu dinheiro, porque geralmente o banco que é mais tradicional, geralmente é mais confiável para receber valores, né? E aí você recebe valores via Swift, né? Faz aí aquele freela de desenvolvimento lá do estrangeiro, ou você tem aquela continha no OnlyFans, biscoiteiro. E você recebe valores aí de outros lugares, aí, de outras pessoas que estão lá no estrangeiro, mandar um dinheirinho para você. Olha a dica, é um aplicativo para Android que você pode calcular aquele código que você tem que fornecer para receber o dinheiro via Swift, que é o código IBAN, é um código de identificador de conta corrente, padronizado, né, no sistema Swift, né? Faz mais de 10 anos que o Brasil adota esse tipo de transação e aí você consegue calcular aí, né, essa informação sem precisar consultar o banco, tá? E é seguro, tá? Você não precisa, essa informação não vai para lugar nenhum, ele é calculado no próprio aplicativo e retorna para você, né? E você consegue, né, no aplicativo, validar o código que você tem ou você recebeu, tá? Inclusive, se é um código de outro lugar, você pode, na validação, você consegue consultar qual o nome da agência em que você... Olha só, o nome da agência que você dá conta que você que vai receber esse dinheiro. Aí você consegue validar certinho. E além disso, tem uma outra função que é muito útil, que é um simulador de remessa. O simulador de remessa é assim, você pega... Olha só que louco. Você pega, informa o valor em moeda estrangeira que você vai colocar. Isso pode ser euro, pode ser dólar, pode ser iene, pode ser dólar canadense. Informou o valor. O sistema já, pela internet, ele já puxa a cotação mais recente e aí você pode calcular o valor, né? E aí você pode fazer um cálculo também dos encargos financeiros, né? Então você pode informar ali qual o valor da taxa, se é fixa em dinheiro ou percentual do banco, a taxa Swift, que geralmente é em moeda estrangeira, que é percentual ou tem valor fixo, IOF, né? E imposto de renda, e você calcula, tá? E aí você sabe exatamente o valor aproximado líquido que você tem para receber. Ou seja, é um aplicativo muito bom, muito completo, né? E está disponível aí na loja de aplicativos da Play Store, tá? No Android, tá? Então fica aí a dica para vocês, para que vocês possam aproveitar aí e curtir, você que recebe aí dinheiro do exterior, usar essa ferramenta muito útil e interessante para você receber os seus valores. Muito bem! Vamos lá!
te leva a sonhar. É a Castor FM. Olha que tranquilidade. Pra você se Olha que legal, muito tranquilo. Castor FM. Acho que da próxima vez que eu vou fazer a live, eu vou fazer a live também no YouTube. Tá no YouTube não, no Instagram. Pra ver se o pessoal interage comigo, nos pelo amor acordes de Deus, de um violão, você encontra paz. E assim, o problema é que assim, eu fico aqui no... É a Castor FM que te guia. Eu fico aqui olhando aqui as coisas aqui. Eu fico olhando aqui as coisas aqui, ó. O telefone aqui, ó. 2 minutos para as 11 horas da noite. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a Castor FM. A rádio, muita rádio para vocês, para que vocês possam curtir muito e muito a sua programação, ou não, né? Vamos voltar aqui a fita aqui. Minha gente, deixa eu só falar aqui uma coisinha aqui para vocês, tá? Você que tá aí, né? Aqui no Distrito Federal, tá quentinho, né? Quer dizer, não é que tá quentinho, é que aqui é mais seco, tá? Nessa época do ano, né? As noites são mais frias, né? E os dias são razoavelmente quentes porque, na verdade, não tem nuvens, né? Então aqui é um tempo seco, né? É que aqui neste momento tá aqui 40% de umidade do ar. Aqui é onde eu estou, no meu quarto, né? Mas tem ocasiões que o negócio fica feio mesmo de transformar o seu nariz numa olaria de tanto de caquinha sólida que acaba saindo das narinas, né? É um pouquinho escatológico isso, mas é uma realidade, né? Tempo seco, muito seco, gente, é um absurdo o que ocorre, tá? Aí daí, ó, bebe água, muita água, tá? Se hidratem bem. Acho que a hidratação é um segredo para também melhorar muito a questão de vida, tá? É muito importante beber água. Bebam água, muita água. Se alimentem adequadamente, né? Isso é importantíssimo, né? Porque isso vai facilitar a vida de vocês, tá? Então assim, gente, cuidem bem da saúde de vocês, tá? Isso vai fazer bem pra caramba pra vocês aí, né? Porque isso vai ajudar muito a vida de vocês pra muita coisa. Muito bem, vamos mudar aqui um pouquinho de assunto aqui para vocês. Amanhã vai ser a parada do orgulho LGBT de Brasília. Atenção, pessoal, atenção aí fiquem espertos aí, né, pra parada, tá? A parada começa às 2 horas da tarde, vai até de noite, lá para dar com pau. O metrô do DF aos domingos é na faixa, tá? É tarifa zero, tá? Aos domingos. E aí, até às 9h30 da noite, todas as operações, todas as estações vão operar em embarque e desembarque. A partir das 9h30, só a estação central, que é a que fica mais perto lá da parada, que é na esplanada dos ministérios, né? E aí é o seguinte, gente,
das 9h30 até as 11h30 fica aberta para embarque a estação central e as demais estações somente desembarque. Então você vai poder voltar para casa na faixa de graça, tá? Basta ter um cartão, tá? Ou cartão BR Fidelidade, ou até mesmo cartão de débito ou crédito, ele não vai debitar o do cartão, tá? É de graça, é só para você passar pela catraca e aí você pode ir tranquilamente aí pra parada LGBT, vai ter vários trios aí. O ano passado eu fui, esse ano infelizmente eu não vou poder ir por uma questão religiosa, eu vou estar de preceito, né? Quer dizer, eu estou de preceito, né? Até segunda-feira. Mas é muito importante aí as iniciativas. Tem uma iniciativa muito legal que tiveram de colocar acho que é 110 bandeiras do arco-íris, né? 110 bandeiras do arco-íris foram hasteadas aí na esplanada dos ministérios. Muito bom a iniciativa que teve aí do pessoal aí da Brasília Orgulho, né? Para lembrar aí, né, de que ainda a gente precisa ter garantia de direito. Nós, da comunidade LGBT, precisamos ter, sim, garantia de direito. E também vai ser lançada uma plataforma de empregabilidade também. Então, assim, é muita coisa que vai acontecer aí, né? E assim, é um pouco paradoxo, porque lá em São Paulo o tema foi envelhecer, né, LGBT, e aqui no DF ainda o foco do tema é sobre os jovens, tá? Mas isso não é nenhum problema. Eu acho que é importante todo mundo estar ciente, né, e consciente aí da importância, né, de que a nossa comunidade LGBT precisa estar unida, e unida mesmo, não é os gays só defender os gays, as lésbicas só responder. Não, é todo mundo defender todo mundo, porque a gente tá. São N camadas aí de preconceito, né? Que passa por corpo de gênero, identidade de gênero, então, e orientação sexual, e a gente precisa colocar isso em voga, tá? Para que a gente possa ter aí a nossa garantia de direitos, tá? É para todo mundo, tá? Não é só para X, Y, Z, o K ou W, né? E aí nessa suada, né, teve até mesmo acho que 2 semanas atrás, quando teve a parada LGBT, teve uns 2 branquelos azedo ali, LGBT, que resolveram criticar a Erika Hilton, porque ela não estava presente na parada LGBT de São Paulo, mas ela estava no Parlamento Europeu falando sobre direitos LGBT para o Parlamento Europeu. E assim, gente, é uma coisa assim que é terrível, né? Porque às vezes o cara, no afã de querer cagar a regra, me desculpe o termo chulo, mas não tem outra coisa que melhor sintetize essa situação. É cagação de regra, tá? De querer impor regra aos outros, né? E eu vejo essa cagação de regra dentro da nossa comunidade direto, né? Ai, porque tem que ser monogâmico. Ah, não, tem que ser poligâmico. Ah, tem que ser assim, tem que ser assado. Cada um é do jeito que é e pronto, tá? Cada um faz aquilo que faz e pronto. Ah, porque você usa PrEP. Ah, porque você faz sexo sem preservativo. Ah, porque você não quer relacionamento sério. Ah, porque você quer se divertir. Gente, pelo amor de Deus, cada um vive aquilo que é melhor pra si. É a coisa mais simples do mundo, cara. E assim todo mundo transa, velho. Todo mundo vai ter aí a sua vida contemplada de alguma forma. Ah, o cara quer ficar não quer relacionamento, quer se divertir, quer curtir, quer ter prazer. E é melhor ter esses prazeres da carne do que ficar tentando prazeres efêmeros e artificiais e entorpecentes, né? É muito melhor, né? E aí fica nessa imposição de regra.
Cara, não existe receita de bolo. Se a gente, a nossa comunidade é LGBTQIAPN+, porque cada um é contemplado na sua individualidade. E eu acho que tem gente que precisa entender isso, tá? Dentro da nossa comunidade. Precisa entender isso. Se a gente tivesse entendimento, ninguém enche o saco de ninguém. Eu acho que quem não é satisfeito consigo mesmo, vive apurrinhando a vida alheia. E é esse tipo de coisa que a gente precisa ter aí de consciência aí. Nossa, minha conexão tá horrível. A gente precisa ter essa consciência para que as coisas aconteçam e funcionem de fato, tá? Para que nós possamos ter as nossas vidas devidamente vividas, organizadas, e nós vivemos satisfeitos em nossas plenitudes, tá? É isso que eu acho importante pra gente aqui. E aí eu falo pra esse menino aí que saiu de uma emissora de televisão extremamente conservadora, cujo dono era um pastor que perseguia religiões de matriz africana. Aqui, ó, muito axé para quem é de axé. Para que a gente possa ter essa devida consciência, tá? Ou seja, o cara é incrível as coisas que acontecem. É uma coisa assim que não dá para entender, né? Mas é uma coisa que vale a pena pra gente botar aí na nossa cabeça e vivermos as nossas vidas. Agora é o seguinte, tá? Deixa eu mudar um pouquinho de assunto. Mudar de novo de assunto. Porque, assim... Que lindo, né? Tem que escrever aqui os caracteres aqui. Eu deveria ter criado vários caracteres aqui, mas assim, como eu vou colocando de improviso, esse episódio é de improviso. Esse programa é de improviso. Eu me lembrei aqui dessa questão desses conflitos que estão acontecendo, né? Você viu aí, aconteceu aí esses ataques aí de Israel, a faixa de Gaza, né? Faz muito tempo. E aí eu fico injuriado, porque uma emissora de televisão chamada Rede Globo fala assim: ai, os terroristas do Hamas. E o terrorismo de Estado que o Netanyahu faz? Né? Essa é a pergunta que eu faço. Então, assim, o terrorismo de Estado, né? E eu, assim, detalhe, tá, gente? A gente precisa deixar uma coisa bem clara. Vocês que são judeus são tão vítimas quanto os palestinos, tá? Vocês estão tomando de assalto aí, vocês estão sendo tomados de assalto de um governo corrupto, de um governo ladrão. O cara, para poder fugir da punição, fugir da cadeia, o Netanyahu está inventando guerra. A verdade é essa. E vocês, e muitas vezes vocês... Só que assim, eu lembro do episódio chamado Revenge, que tinha um texto que fala assim: quando você planejar uma vingança, cava duas covas. E é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é um revanchismo dentro do ambiente árabe contra que na verdade a gente vê uma somatória de besteiras, tá? Que vem acontecendo e essa somatória de besteiras em nome da ganância e do capital está gerando aí espaços muito fortes para o extremismo. Tá? Então, o governo Netanyahu só está existindo porque existe um Hamas. E o Hamas só existe porque uma intervenção dos Estados Unidos severa no Oriente Médio. E essa intervenção dos Estados Unidos só existe, de fato, porque ali tem petróleo. Quando acabar o petróleo, vocês vão ver que não vai ter nenhum interesse mais, ou quando o petróleo perder efetivamente o valor, não vai haver mais nenhum interesse dos Estados Unidos em fazer nada naquela região. Não vai ter, entendeu? Só vai ter guerra onde tem cobiça. A verdade é essa. Em relação a essa questão aí da Palestina,
essa questão que ocorre, e quem paga o preço é quem é pobre. Quem paga o preço nessa história, igual aqui no Brasil, que desses larápios aí que estão aí no Congresso Nacional, quem está pagando o preço é quem é mais humilde, que não tem quem o defenda. E aí você vê pessoas sendo mortas na fila do pão por soldados que assim não estão nem aí, estão contaminados por um ódio gratuito que foi colocado ali. E aí generaliza, né? Acaba generalizando aí, colocando ali generalizando e colocando aí todo mundo que é palestino, todo mundo que é árabe como inimigo. E isso não é verdade. Não é verdade, gente. Não é verdade. Aliás, até tem algumas concepções que falam-se muito sobre homofobia, né? Homofobia dentro do mundo árabe, dentro que é forte lá na Rússia, né? Também lá, que eu não concordo. Eu pensei, você é de esquerda, você... Não concordo. Eu não concordo com isso. Eu não concordo com a homofobia, entendeu? E aí essa homofobia institucionalizada que ocorre ali. Disseram que essa história de homofobia, né, dentro do Islã, na verdade foi uma coisa imposta e veio e pegou e teve a origem do colonialismo inglês, né? Dizem que antigamente os líderes toleravam, não tinham nenhum tipo de questionamento em relação à sexualidade das pessoas. Inclusive tinham pessoas que tinham posições de liderança que eram homossexuais dentro do Islã, isso muito antigamente. Aí veio o colonialismo e aí lascou tudo, né? E isso ocorre, isso também na África, né, em vários lugares. Ou seja, pegou tudo que não presta ali daquele povo inglês, né? Tudo desagrego, né? Por isso que eu tô torcendo pro Fluminense na terça-feira. Terça-feira o Fluminense tem que trucidar o Chelsea, né? Olha lá, misturando a ré com o pé. Mas falando aí sobre esse ponto da internacional, existem N camadas aí, mas todas elas acabam caindo no mesmo ponto, chama-se capitalismo, tá? O capitalismo aqui é o que provoca todo esse salseiro, tá? E aí é o que afeta o seu trabalho, mas afeta o meio ambiente, afeta a situação de guerras, a instabilidade política. Você acha que o Trump está fazendo essas palhaçadas de taxa porque ele é malvado? Não, ele quer ganhar dinheiro, ele quer vantagens financeiras ali, tá? E aí é tudo. E aí assim, o que faz as pessoas trabalharem 6 por 1, tudo isso é capitalismo, tá? Capitalismo puro e selvagem, tá? E aí eu falo para vocês, meus amigos, a gente precisa reagir a isso. A verdade é essa. São 11 horas e 16 minutos, horário de Brasília. E a gente precisa ter esse entendimento. Reagir a essa situação toda. Nós estamos chegando a um ponto de não retorno na parte ambiental. Na verdade, há especialistas dizendo que sim, já estamos no ponto de não retorno. Ou seja, se a gente parar tudo que polui, ainda assim não iremos reverter todo o mal que nós causamos ao mundo nesses últimos 300 anos de revolução industrial. Aí, gente, nós estamos muito bem. Muito bem. Porque, na verdade, isso faz com que a gente acabe tendo uma certeza
trágica de que não teremos futuro. Eu não queria tô quase terminando aqui o episódio. Eu tô fazendo uma coisa assim de tempo marcado, tá? São 23 horas e 17 minutos, o horário de Brasília. Não quero estender esse programa para mais de 1 hora. Na verdade, eu vou colocar como 1 hora e 1 minuto, né? Então, a partir desse momento, são 23h18, faltam 5 minutos para encerrarmos essa transmissão. E tá gostosinho, né, esse som. E eu digo para vocês assim, como que a gente pode ser mais feliz? Eu acho que ser feliz é uma palavra, é algo que é muito irreal, tá? Porque eu entendo que felicidade é a satisfação plena de todas as nossas necessidades. A gente não sinta necessidade de nada, não por não sentir essa necessidade, mas por não ter não ter algo que nos falte. E na verdade, isso é uma utopia. Nós não somos felizes. Nós estamos felizes. Isso tem uma diferença muito brutal. É uma diferença brutal porque nós, quando entendemos que a felicidade é uma foto e não um filme infinito, a gente passa a ter mais valor em buscar momentos que nos sintamos contemplados. E isso faz com que nós tenhamos em nós uma percepção mais realista das coisas. A gente fantasie menos, a gente viva menos Bebias Reborn e passe a viver em nós um desejo de sermos renascidos e jovens, no sentido de vermos a realidade de uma forma mais complacente, contemplativa, contemplar a vida. E contemplar a vida é ver isso numa plenitude, sem máscaras, sem preconceito, sem nada. Apenas ver a realidade como ela é. E isso faz com que nós possamos ter em nós algo muito, muito importante, que é ter a humildade de fazermos um mundo diferente, de termos atitude, de sabermos que nós possamos transformar esse mundo, termos o entendimento de que não somos sozinhos, de que nós possamos ter pessoas ao nosso redor que possam nos ensinar, que possam nos ajudar e que nós possamos ensinar e ajudar. Ou seja, nós precisamos manter em nós essas trocas. E isso vai fazer com que nós possamos ser melhores ao nosso redor. E isso vai criar uma esfera muito positiva para todos nós, para que nós possamos continuar fazendo com que as coisas cresçam cada vez mais, para que nós possamos ter mais e mais momentos felizes, para que a felicidade seja algo que seja uma realidade utópica, bem próxima da realidade. Nós temos uma vida com mais momentos felizes, ou mais momentos que nós nos sintamos satisfeitos, em que nós não peguemos para nós por necessidade aquilo que realmente não precisamos. Esse tipo de coisa é algo que vai mudar muito a nós e as nossas vidas. Esse é o recado que eu estou
que eu quero deixar para você, para encerrar de vez esse programa e para que nós possamos ter essa consciência, tá? E é isso, gente. E é isso que eu quero para encerrar esse programa e desejar a vocês uma boa noite e que semana que vem eu espero estar de novo apresentando mais um programa Castor FM. Um beijo no coração de vocês! Um beijo no coração de vocês, cuidem-se até semana que vem com mais um Castor FM. Um beijo para vocês.